Segundo Samuel capítulo 7. Ora, estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: Eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto que a arca de Deus dentro de uma tenda. Respondeu Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que tenho andado com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das suas tribos a que mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Também designarei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei ali, para que ele habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da iniquidade o aflijam, como dantes. E como desde o dia em que ordenei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas não retirarei dele a minha benignidade como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A tua casa, porém, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e sentou-se perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová, e que é a minha casa, para me teres trazido até aqui? E isso ainda foi pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e me tens mostrado gerações futuras, ó Senhor Jeová? Que mais te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, revelando-a ao teu servo. Portanto és grandioso, ó Senhor Jeová, porque ninguém é semelhante a ti, e não há Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para te ser povo, para te fazeres um nome, e para fazeres a seu favor estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste para ti do Egito, desterrando nações e seus deuses? Assim estabeleceste o teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Jeová, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, e faze como tens falado. Para que seja engrandecido o teu nome para sempre, e se diga: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste uma revelação ao teu servo, dizendo: Edificar-te-ei uma casa. Por isso o teu servo se animou a fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Segundo Samuel capítulo 8. Sucedeu depois disso que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg-Ama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu 2 cordéis para os matar, e um cordel inteiro para os deixar com vida.
Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria, e Davi já retou a todos os cavalos dos carros, reservando apenas cavalos para 100 carros. Os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou deles 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam, e os trouxe para Jerusalém. De Betai e de Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou-lhe seu filho Jorão para saudá-lo, e para felicitá-lo por haver pelejado contra Hadadezer e o haver derrotado, pois Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, como já havia consagrado a prata e o ouro de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi ganhou um nome para si. E quando voltou, matou no vale do Sal a 18.000 edomitas. E pôs guarnições em Edom, de pô-las em todo o Edom, e todos os edomitas tornaram-se servos de Davi. E o Senhor lhe dava vitória por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e administrava a justiça e a equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, estava sobre o exército, e Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, Seraías era escrivão. Benaías, filho de Jeoiada, tinha o cargo dos quereteus e peleteus, e os filhos de Davi eram ministros de estado. Segundo Samuel capítulo 9. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência, e disse: que é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Cultivar-lhe-as, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, mas Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ora, tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda seu servo, assim o fará ele. Disse o rei: quanto a Mefibosete, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei. E era coxo de ambos os pés.